Vamos nos apresentando. A hora que a nossa mestre mandar ali, a gente vai começar pelo Fernando. Ok? Sejam bem-vindos, né, ao primeiro dia, ao nosso sonho, nosso bebê ainda, né, que é Duques Podcast, tá bom? Eu sou o apóstolo Luiz Ronaldo Duque de Oliveira, né, sou presidente da comunidade Batista Ágape. Ao longo nós vamos falando aí formação, posição. Por enquanto, nós queremos só nos apresentar como servos do Senhor, a serviço do Senhor, para abençoar a sua vida, ok? Vamos passar a palavra para o nosso também apóstolo, filhão Luiz Fernando. Rapaz, tudo bem? Aqui é o apóstolo Fernando. É um prazer, né, estarmos no nosso primeiro podcast. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e não poderia, e eu falo isso sem nenhuma demagogia, não poderia ser com alguém diferente que o nosso bispo. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas não poderia ser diferente porque é um amigo, é um parceiro aí que Papai do Céu colocou nas nossas vidas. E assim como a gente falou antes, né, por trás das câmeras, é alguém que tem uma aliança conosco enorme. E como é bom ter alianças, é ou não é, meu apóstolo? Com certeza. Irmão, olha, sem aliança, ninguém consegue andar. Tem muita gente aí que quer fazer carreira solo, eu faço, eu aconteço, e na realidade, no meio do caminho, tá gritando, tá precisando de ajuda. Mas, posso fazer uma colocação? Vamos ensinar, Com certeza, ok? com Vamos certeza. dar essa honra ao meu filho, esse jovem que tem uma visão aí tremenda, ok? Mas antes, também vamos ouvir o nosso apóstolo, ou melhor, futuro apóstolo. Eita Nosso glória! bispo Salles, é contigo, irmão. Gente, paz do Senhor, confesso que estou bastante lisonjeado, o coração está meio acelerado. Quem me conhece sabe, eu não sou acostumado a câmeras, né? Mas, mediante um convite do apóstolo, eu jamais poderia dar uma negativa. Confesso para os irmãos que não sou muito fã dessas coisas, né? De câmera e tal, esse negócio todo, porque eu sou profeta, e profeta não quer câmera, profeta quer resultado, né? Profeta gosta de ver resultado. E muito alegre de estar aqui, juntamente também com o senhor, com o Fernando. Para quem não me conhece e vai passar a me conhecer, meu nome é Luiz Carlos de Salles, sou bispo do Ministério Profético, localizado ali na rua General Rondon, 2545. Inclusive, queria deixar aqui aberto o convite, se assim vocês me permitirem. Nós temos culto terça, quinta e domingo. Você é nosso convidado, tá bom? Que Deus possa abençoar e muito obrigado pelo convite. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade, por mais uma porta aberta, ó Pai. Quero agradecer também pela vida da Andréia, que é também uma pessoa que tem aberto portas para nós estarmos aqui. Que o Senhor venha abençoá-la. O Senhor venha abençoar a Sabrina, que está ali por trás das câmeras, ó Pai. A minha esposa, que também tem nos ajudado, a Bispa Lília. Enfim, ó Pai, todos aqueles que têm contribuído para que nós estejamos aqui. Obrigado, ó Pai, pela comunidade Batista Ágape, que tem sido um local onde nós estamos ali servindo, mas também estamos sendo muito abençoados naquele lugar. Abençoe essa conversa, ó Pai. Todas as palavras que aqui sejam proferidas, sejam para que, antes de mais nada, o seu nome seja glorificado. Então, abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes, rapidinho, meu apóstolo, queria pedir a cada um daqueles que estão nos vendo, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá? Duques Podcast. A gente está começando agora lá com o nosso Instagram. Também tem o nosso canal no YouTube, Duque Podcast. Eu tenho certeza que a gente vai estar lá de 15 em 15 dias, a princípio, colocando conversas, mas a gente também vai estar colocando outros materiais, seja no Instagram, seja no YouTube.
E daqui a pouco cada um também fala as suas redes sociais para o povo ir lá seguir, porque eu tenho certeza que rede social de apóstolo e de bispo é lugar de ser abençoado também, é ou não é? Eu creio. É isso aí. É Gente, verdade. deixa eu rapidamente. Nós não poderíamos também deixar de iniciar agradecendo. Nós temos que agradecer, tá? Irmão, a gratidão, ela precede honra, precede sucesso, tá? Eu quero agradecer, né, a nossa doutora Andréia. Eu me emociono quando eu falo da Andréia. A Andréia é fruto de uma aliança feita com a apóstola Enilda. Trabalhavam junto no Correios, as duas, e Enilda, numa das conferências das princesas de armadura, Enilda convidou André. André nunca havia pregado em lugar nenhum, nem na sua própria igreja. Né? Eu posso falar isso sim, com alegria. E a Andréia se preparou, foi pregar pela primeira vez lá na comunidade Batista Ágape, Rua Espinhares, número 12, Parque São José. E Deus, nesse dia, ativou a vida da Andréia. Ativou, irmão. Hoje, a Andréia é uma grande empresária na área de saúde mental. É isso, Fernando? Isso, a gente está aqui no Espaço Terapêutico Bem Viver. Eu só não sei o endereço aqui certinho, mas depois a gente vai pegar. Fica aqui no lote 15 e a gente tem feedbacks muito positivos desse lugar, porque algumas pessoas conhecidas nossas têm vindo aqui e têm sido muito abençoadas. Seja na área mental, mas também na área física, que também tem alguns trabalhos nesse sentido. E eu tenho certeza que se você tiver aí precisando de alguma desses serviços, só procurar também lá no Instagram, Espaço Terapêutico, você vai achar e você vai ver aí muito serviço para te ajudar. Legal. Agradecendo também a nossa comunidade Batista Ágape, porque realmente tem sido uma família que tem investido em nós e tem nos dado a possibilidade de avançar, né? De realmente alargar as tendas. Tivemos esse final de semana a nossa 14ª festa do Peão Ágape. Foi um sucesso! De verdade. Como Deus agiu, sabe, nas doações, na provisão e com certeza, irmão, na comunhão e na pregação do evangelho no público, na rua, para aquele povo ali de Parque São José. Tá bom? Então, muito obrigado, comunidade Batista Ágape, cada membro, ok? Vamos bombardear o homem? Agora vamos. Agora vai contigo, começar. isso é você, meu filho. Vamos lá, meu pastor. Pode falar de tudo, tá tranquilo? Tranquilo. Meu pastor. Vocês estão preparados para ouvir. Não, eu tô tranquilão. Meu pastor, a gente começa sempre pelo começo, né? É isso aí. Fazer um pleonasmo aqui. Mas como que começou aí o ministério do Senhor? Quanto tempo o senhor já tem de ministério pastoral? Conta um pouquinho da história do senhor. Rapaz, fazem agora, no próximo ano, fazem 10 anos que eu fui chamado ao Santo Ministério Pastoral e foi de uma forma bastante inusitada. O negócio não foi assim tão fácil. E sem querer ofender ninguém, tá bom? Porque quando eu falo essas coisas, parece que eu estou querendo ofender, que eu quero ser melhor do que ninguém. E não é isso. Eu não abri igreja, irmão. Eu segui meu pastor até o finalzinho. E aconteceu de dar um probleminha entre ele e a família dele. Ele foi embora, deixou a igreja para mim. Vocês conhecem bem lá o local, Rua Laura Aragão, 513, antiga Nova Aliança. O pastor foi embora e confiou a mim o ministério. Eu estou lá, vão fazer 10 anos. Muito legal. Muito legal. Quero fazer em cima da pergunta do nosso apóstolo Fernando, como é que foi a aceitação desse chamado? Né? O irmão, muito legal isso, sim. O irmão não abriu portinha, o irmão tem uma história de submissão a um pastor, porque pastor não se faz, pastor é chamado, primeiro por Deus, mas ele é chamado por Deus sob a liderança de um outro profeta,
seja ele pastor, bispo, seja o que for. Isso aí. Mas ele é chamado. E ele não é chamado porque estava, né, vagando à toa, não. Deus tem um chamado na vida desse homem. Agora eu quero fazer a pergunta: como é que foi a aceitação da nossa bispa? Que eu conheço muito bem, uma mulher de Deus, hoje faz um trabalho com mulheres assim de cura da alma. Como é que foi a aceitação da família, no geral? Quero que o senhor fale um pouquinho da sua família. Eu vou lhe confessar algo que eu não tinha lhe falado ainda, né? Mas nos primeiros anos foi bastante complicado. No dia 10/4 de 2016, quando eu fui empossado e recebi a notícia do pastorado, minha nega chorou muito. Porque é algo que ela não queria. E eu falo da mulher, eu me emociono logo. Mas eu preciso falar. E porque ela não queria, de forma nenhuma. Nunca foi nosso sonho de consumo. Nosso sonho de consumo é um sonho que a juventude de hoje não tem. É que a população do século não tem. O crente hoje não tem. Servir. Ser um bom liderado. Ser um cara que abaixa a cabeça. Que faz bem aquilo que lhe foi mandado. Mas ela não quis. Até que eu conheci o Senhor. E o Senhor sabe muito bem dessa verdade, porque se hoje ela é bispa, quem tem que trabalhar a cabeça dela foi o Senhor. O Senhor sabe melhor que ninguém nessa história. Entende? Ela não aceitava de jeito nenhum. Até, né, porque nós fomos liderados por pastores e a gente via como é que era. Se naquela época, há 10 anos atrás, já era ruim, tu imagine hoje ser pastor de igreja. Isso que eu ia perguntar para o senhor. E aí, de certa forma, uma pergunta até para os dois. Eu vou sempre me colocar aqui nos podcasts como o que mais vai aprender. Isso aí, porque provavelmente eu vou ser sempre o mais novo. Existe muita diferença do período que vocês dois iniciaram, se meu pai quiser falar o tempo, são 20 anos, né? De pastoreio. Existe uma diferença não só no povo, mas na igreja também. Porque o povo é uma coisa e a igreja é outra. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, mas porque a igreja ela tem passado por transformação. Hoje e eu não estou fazendo crítica, até porque eu insisti, meu pai pintar só o altar de preto, não a igreja toda. Então não estou fazendo uma crítica à igreja preta, mas assim, houve uma época que a igreja era... A moda foi do pentecostal. Hoje a moda é da igreja preta. Amanhã sei lá qual vai ser. Então existe para vocês uma diferença muito grande do povo e da igreja nesse período ministerial? Com a mudança? A mudança é muito grande ou não? Por mais que esses estilos tenham se iniciado, a igreja permanece a mesma? Não. A verdade tem que ser dita. Mudou muita coisa. Muda muita coisa. Muda. É tipo uma vitrine, né, com suas clientelas. E o povo muda, porque cada um tem uma forma de adorar a Deus, tem uma forma de pensar. E a gente precisa respeitar isso, né? Igual eu respeito a Assembleia de Deus, respeito a Wesleyana, Batista, as outras igrejas. E agora a mudança é gritante, entende? A mudança é realmente radical. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui religioso. Hoje eu não sou, minha parede também é preta lá, mas eu queria saber quem inventou a tinta. Quem inventou a tinta? Para ter essa guerra. É verdade. Quem pintou a zebra? Eu não entendo. É uma bobagem, é um ataque à igreja da parede preta, da parede azul. Azul também não é tinta, não? A branca não é tinta? A marrom não é tinta? A amarela não é? A verde não é?
Não entendo. São coisas, as pessoas estão esquecendo, Da essência. estão se apegando muito aos pormenores e esquecendo da essência do que é o Evangelho. O Evangelho nunca foi botar para fora. Me perdoe os pastores que se acham bambambam, que é duro, que é isso, que é aquilo. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, entende? Porque eu tive em 3 igrejas muito boas e eu respeito-as. Foi a cristã, comecei na Advec, talvez se não tivesse lá o pastor José Santos, que foi meu pastor quando guri, entende? Hoje não teria Silas Malafaia. Então eu preciso respeitar quem chegou antes de mim. E eu fui subordinado ao pastor José Santos, quando garoto, entende? Logo após, eu fui, né, para Batista Giovanni Si, e logo após foi a Fonte de Vida, entende? E se você prestar atenção, são 3 igrejas diferentes. Por isso que eu escolhi hoje o nome profético. Porque eu entendo um pouco de cada. Não que eu seja o sabichão, o bambambam, dessas coisas, não, mas eu tenho assim, um pouquinho de cada. Lá, nossa igreja, eu acredito que a de vocês também, é mesclada, né, de glória, de poder, de unção, mas pô, uma coisa não pode faltar, é a palavra. Sim. Verdade. Deixa eu até responder um pouquinho que o Fernando fez, né, colocação aí alusiva ao meu ministério. Eu tenho 21 anos, fez em janeiro desse ano que eu fui consagrado ao ministério pastoral e tenho mais de 18 anos, né, como um líder ao lado de um homem de Deus que eu honro e muito, que é o pastor Israel, o senhor conhece, pastor Israel de Souza Nascimento, e tenho mais de 40 que eu saí lá do Espiritismo e vim para a luz, né? Vim andar em Cristo Jesus. E aí o Fernando pergunta sobre a mudança. Houve mudança do povo? É inevitável. O povo mudou. O povo é outro. Essa juventude hoje aí, que faz um barulho gospel, que faz um barulho colorido, não conheceu uma juventude que ficava domingo o dia inteiro dentro da igreja e indo fazer evangelismo depois do almoço e voltava para dentro da igreja para ensaiar. À noite estava lá fazendo uma peça teatral. Essa juventude eu não conhece isso. Não sei, provavelmente, o Brasil é imenso. Enorme. Provavelmente deve ter igrejas que ainda mantêm isso. Mas, assim, nas grandes cidades, acabou. Tem mais não? Acabou. Porque nós temos a facilidade. Nós temos os podcasts. Nós temos as redes sociais. Então, assim, hoje está tudo mastigado. Hoje está tudo fácil. E essa facilidade acabou tirando a essência, que aí sim é onde eu acho que os pastores deveriam estar preocupados. E não com a igreja preta, com luz neon. Nada disso, gente. Nada disso. Nada disso. Meu irmão, é a palavra, pastor. O bispo Salles foi riquíssimo agora. É a palavra. O que eu não posso deixar de pregar na minha igreja é a palavra. Parque São José, nós temos um fast food de igreja. Tem a igreja verde, tem a igreja azul, tem a igreja amarela, tem a igreja do pastor fulano, que já morreu há 3 décadas, mas o nome dele A igreja continua sendo nominada a ele. Nominada a ele. Então, assim, não é o estilo, mas é a palavra. O estilo eu tenho um, o bispo tem outro. Mas o que nos une é a palavra. O que vai nos identificar é a palavra. Queria fazer uma pergunta em cima disso aí. Tá? Povo chamado, conheço bispo Márcia Salles. Eu chamava ela Márcia Salles, mulher de Deus. Hoje realmente faz um trabalho lindo todo sábado.
Não é isso? Tem consagração Todo sábado. pela manhã das Boca mulheres. não pode, 8h30. Boca não pode. Oração, irmãos. Tá vendo? Isso está faltando. Alguns mantêm. Mas você vê que a maioria não quer orar. Culto de gospel tem multidão. Mas culto Oração? de oração... Eu faço culto de oração sexta-feira agora. Meia dúzia. 7 horas da manhã. Eu fiz esse culto, eu e Deus. E aí vem algumas irmãs e tal. Mas quem vai? Não vai. Não adianta eu ficar, eu estou frustrado porque culto de oração. Não, Vai ficar. esse culto de oração Vai ficar frustrado. é eu e Deus. É isso aí. Entendeu? É uma experiência minha com Deus. E aí cada um que busque, cada um que lute. Agora, vem uma pergunta. Houve obstáculos. Rapaz, Houve palavras contrárias. teve. E vendo hoje o seu ministério, lindo do jeito que é. E não é rasgação de seda, não. A gente vai lá, a gente vê um ministério, poxa, de amor. Um ministério não tem ágape como o nosso, mas, meu irmão, um ministério amoroso, de um povo amoroso. Agora, houve serpentes no meio do caminho. Meu Deus. Serpente é lixo, né? Serpente é muita coisa. Antes de eu falar sobre as tais, deixa eu enfatizar uma coisa assim. O ministério pastoral nunca foi fácil, né? Algumas pessoas até pensam ser, acham que é normal arrumar umas cadeiras, uma mesa de som, os músicos e montar uma igreja. Só que esse negócio é mais complexo do que se imagina. Não é só isso. Não depende só disso. Primeira coisa que depende é de um chamado divino. Primeira coisa. E dentro dessa minha situação, eu passei por uma coisa que eu tive até comentando com o senhor, que foi muito interessante na minha vida. Muito interessante. Não vou falar aqui o nome da igreja por questão de ética, tá? Até porque a igreja não me fez mal. Pelo contrário, eu acredito que essa posição do líder me colocou onde eu estou hoje. Porque certa feita, nós estávamos numa reunião, mais ou menos 30 obreiros, obreiras, missionárias, é disso que eu falo, pastores, Corpo ministerial. evangelistas, né? Só a parte de cima. E estávamos num lugar para a gente decidir um pastor para certo lugar. E na reunião, o meu pastor se levantou e disse assim: o único aqui que não tem condições de ser pastor é o Salles. A priori, isso me deu uma revolta muito grande, porque eu sempre fui ajudador. Entende? Me deu vontade de reclamar, mas o céu me prendeu na cadeira. Eu escutei nitidamente a voz de Deus. Não fale nada. Eu não falei. Continuei obedecendo, continuei crente, continuei no mesmo lugar. Hoje eu vejo uma mimizada, que você não pode falar nada, o pastor não pode falar nada, que eles pulam logo de igreja, sai da ágape, vai para a Terra de Maravilha vai para outra, é aquele negócio todo. Por quê? Porque não consegue mais ouvir uma palavra que eu sou, como dá o nome? A tiradeira, a baleadeira. Eu sou essa. Eu, para me avançar, eu preciso ser puxado para trás. Eu preciso. E todas as vezes, apóstolo Fernando e apóstolo Luiz Ronaldo Duque, todas as vezes que eu fui puxado para trás, eu sempre avancei um pouco mais. E isso que essa juventude não entende. Eu estou sentindo Jesus aqui, ô glória a Deus. É isso que essa juventude não entende. É que a puxada da tiradeira para trás é que faz ela pegar pressão e avançar. E o dia que essa juventude entender isso, as coisas irão mudar. Por quê? Hoje, de verdade, ele acertou. Eu não sou pastor, eu sou bispo. E aí? Você entende? Você entende?
Porque às vezes a gente leva as coisas para o coração sem mesmo saber a intenção de Deus. Muito legal. Porque para ele não era preparado. Eu não estava preparado para ser pastor, mas para o céu eu estava preparado para ser bispo. E falo isso com o maior temor no coração, com o maior respeito. Principalmente aos senhores que estão aqui na minha frente. Porque eu aprendi esse negócio de bispo com vocês. Que para mim de pastor já estava bom demais. Eu sei muito bem que foi o senhor que me consagrou. E eu acredito que o senhor não bota a mão em cabeça errada. É isso. Então, isso me deu aquela empurrada. Pô, já que o meu líder falou que eu não estou servindo, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar para ele que eu vou servir. É assim que funciona. Só que hoje, essa juventude não pensa assim. Se recebe uma palavra igual eu recebi, estava no mundo. Mas eu, para a glória de Deus, estou aí. Já há 30 anos na presença do Senhor. E outra, sem chateio, sem guerra. O pastor é meu amigo. A gente troca ideia, conversa, brinca, um encarna no outro. Mas às vezes é necessário a gente tomar essa puxada de atiradeira, que é para a gente avançar um pouco mais. Mas essa juventude não está preparada para essa conversa. Que legal, Fernando. Tá vendo? A gente hoje inicia e nós não vamos falar somente de assuntos religiosos. Sim. Nós vamos trazer aqui secretária nós vamos trazer aqui, já mandei um convite para ela, secretária de Educação de Belford Roxo, vamos trazer secretário de Saúde, que é o Feital, até chegar o prefeito. Até chegou o presidente. Seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja quem for. Isso aí. Entendeu? Nós vamos chamar pessoas de várias classes sociais. Agora, uma coisa eu não poderia deixar de fazer. Nós temos que iniciar hoje, estamos iniciando, trazendo realmente uma autoridade espiritual. Porque chegamos a esse consenso. Eu e Fernando. Eu hoje poderia ficar aqui falando da minha história. Não, eu não quero isso. Hoje eu tenho nesse meu grupo de aliançados, eu tenho uma pessoa com uma autoridade espiritual que faz a diferença na minha vida. E o nome dele é Bispo Salles. Que isso? É um homem que eu sei que quando chega na água, toda vez que ele chega na água para pregar, irmão, ele direciona, ele alinha, e não dá outro. Ele, na realidade, libera uma palavra e surge logo depois tudo aquilo que ele falou. Então, vale a pena. Então, não poderia deixar. E vai mais pergunta. Vamos lá. Já que a gente brincou aí dessa parte política e tal, e por isso que eu perguntei também se podia falar de tudo, como o senhor vê o cenário político para a igreja hoje, 2025? Eu vou falar o que eu penso e aí vocês dois podem contrapor, principalmente o senhor que é o nosso convidado. Eu acho que desde que a igreja ela se aliou à política no seu CPF, no seu CNPJ, não no CPF, sempre digo isso, porque eu, como Fernando, eu posso apoiar quem eu quiser. Mas de um tempo para cá, pode ser que sempre foi assim, mas as redes sociais que escancararam isso. Mas de um tempo para cá, depois que a gente começou a ver muito político no altar, eu acho que a igreja deu uma perdida. Eu acho que essas brigas que o senhor falou, né, quem pintou, quem inventou a tinta, eu acho que se iniciaram muito por conta disso. Por conta de pessoas que não deveriam estar nos nossos altares e começaram a subir, e pior, para ter a palavra, porque eu também não posso ser hipócrita. Se algum político vai na nossa igreja, a gente chama para orar. E olha, Senhor, abençoe, que ele faça, né, aquilo ao qual foi chamado e ao qual foi votado, mas microfone ninguém mete a mão lá na igreja. O que o senhor pensa em relação a isso? Pô, penso exatamente isso daí. Então, eles não têm coragem, né, de às vezes, atacar um político e partiram
pela igreja, que sempre o culpado é a igreja, nunca o político. Entende? E eu também tenho esse pensamento. A igreja tá estranha com esse negócio de política. E eu tô até me reservando no falar, que é para não falar bobagem. Entendeu? Porque minha vontade, Segurando. minha vontade é falar umas verdades aqui. Para abertura, isso aí, né? Irmão, eu não vou falar muito não, mas eu vou falar isso aqui. Tem muito pastor comprado. Sim, eu vou pegar um adendo. Nós fomos numa reunião essa semana, eu também não vou falar o nome, obviamente, e a pessoa chegou e falou pra gente, não, a gente sabe que os pastores, né, recebem um negocinho, e aí foi até meu pai, ó, já pode parar com essa conversa, porque Aí. aqui a gente quer trabalho, não vem de conversa fiada, não. E se fizeram essa proposta, ou se falaram isso, é porque, de fato, tem muito pastor comprado. Mas o entrevistado é o senhor, pode voltar. Será que não tem? Eu estou mentindo aqui. Eles estão mais envolvidos com a política do que com o diabo, rapaz. Ou no mesmo tempo, ou na mesma medida. Entende? Porque, pô, é complicado. Ó, me perdoe, tá, gente? Eu sei que tem muito pastor político mesmo, político, tá? E eu entendo Tem o chamado. que eles estão para defender, né, a nossa instituição, que é o Evangelho. Mas, pô, cara, não tem como, me perdoe, eu vou falar isso aqui. Não tem como tu entrar no chiqueiro e sair limpo. Tem. Não tem. Pô, tu vai passar por um lamaçal sem pingar uma gotinha em você? Não vai. Por isso que eu não sou muito fã disso. Mas tem os EPIs, que são os equipamentos Não, de segurança. E aí, trazendo para esse âmbito, os EPIs seriam o próprio Espírito Santo. Então, assim, baseado até no que vocês falaram, tem pastor que tem um chamado político, sim. Eu acredito que ele tem como sair limpo, sim. Se ele entrar com a bota vai sair suja, ele não vai sair sujo. O grande problema é que, não sei, parece que esses pastores entram sem esses equipamentos, que é o Espírito Santo. E lógico, eu não estou generalizando, tá, gente? A gente sabe que tem gente muito séria. Só que aí vai uma outra pergunta. Será que a igreja precisa desse povo para nos defender? Isso eu tenho uma crise, porque eu acho que não, porque a gente já tem um Senhor para nos defender. tá bom. Eu comecei em 2016, como eu disse antes, na Rua Laura Aragão 513, e compramos um espaço no valor de 300 mil, 400 era o montante, das casas de trás, eu mais uma pessoa lá da igreja, nós compramos e estamos pagando até hoje, não tem político nenhum que me ajudou. Entende? Não tem político nenhum que me ajudou. A gente paga, me perdoe, com almoço lá na igreja, com a oferta e com o dízimo do povo. E político não me ajudou em nada. Possa ser que venha até me ajudar, mas eu vou falar um negócio, envolvimento com ele na rua, esquece, não dá para mim não. Negócio de corpo a corpo, não é botar no altar. Deixa ele pedir um votinho. Não vai não, porque não vai conseguir lá na igreja. Não vai conseguir lá na igreja. Eu costumo dizer, sabe, o seguinte, a igreja... Peraí, deixa eu até corrigir aqui. Ele como um cidadão, né? Um ministro, vamos dizer assim, né? Seja um vereador, um deputado. Se ele chegar na igreja, é óbvio que eu vou honrar. Falar o nome, né? Uma oração e só. Não tem esse negócio, ele não vai falar, porque ele não tem cunho espiritual para falar. Vai falar o quê na igreja? Ele tem que falar no palanque, na rua, na estrada, no caminho, onde ele quiser. Mas na igreja não tem como. Não é a área dele. Não faz parte. Ele não tem o espiritual para poder falar lá. Não é a área dele, então ele, na realidade, ele vai sempre legislar em causa própria. E aí isso é ruim. Muito. Porque por mais que ele esteja com boa intenção,
A igreja ela tem a função, nas cartas do apóstolo Paulo, a função de interceder por toda a autoridade constituída por Deus. Agora, quando eu vejo a igreja fazendo essas passeatas aí em favor de ex-presidente, em favor de anistia disso ou daquilo, Tô fora. meu irmão, aí nós vamos brigar aqui em relação a um contraponto. Antigamente íamos para a rua fazer aí, né, os nossos cultos domésticos, desculpa, nossos cultos de ar livre, juntava 3, 4 igrejas, vamos sair, tal. Essa concentração de evangélicos hoje virou mais político. Estou errado? Não, com Sim. certeza. Todo, Certinho. Mais político. não existe uma marcha dessa. Marcha para Que, Cristo. amém, não vamos falar nome, Ah, chefe. desculpa, É, Não, não tem uma marcha dessa que não tenha cunho que político. não tenha um político. Ixi, tem que ter alguém por trás. Esse eu vou falar o nome até porque o cara é público. Eu vi um agora, essa Mariana Marçal, até ela ia cantar, coitadinha, e esculhambar a garota, no aniversário de 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Aí ela falou, olha, eu tenho horário, porque eu vou viajar, não sei o que e tal. E aí puseram o Eduardo Cunha para falar antes da menina. E aí, com muito respeito, não dá, tem coisa que não dá. E aí o cara falou um tempão, e aí a menina já tinha avisado que não ia poder, e aí ele falou muito mais de política do que de igreja, Como sempre. e aí a menina não pôde cantar e esculhambaram a menina. Então, assim, eu me preocupo muito hoje com essa situação política, porque eu vejo que as nossas igrejas, elas acabam também ficando isoladas, de certa forma. As pessoas, elas acabam nos isolando justamente porque a gente não se alia a nenhum político. Ah, entendi. Hoje nós vamos ver muitos ministérios que na realidade estão assim, não, aqueles ali não é de denominação tal, não, aqueles ali não tem muita influência, porque é muito mais fácil de colocar numa geladeira para você não ter a sua opinião própria, porque essas massas são massas de manobras, são pessoas que são manobradas, né? Tava vendo um cidadão que escreveu um livro aí, não pode falar o nome, né? Não. Ai, Bom, não. Sabrina, me ajuda. Ô, toda vez que a gente falar, Sabrina, não tem podcast que nem fala palavrão. Aqui nós somos crentes, não fala palavrão. Se a gente fala o nome de alguém aqui, aí você pi. Coloca o pi, porque essa raça é um palavrão. Mas ao vivo não dá pra botar pi não, tá? Pelo amor de Deus. Jesus do céu. Ele fez assim, eu vou parafrasear. Pode parafrasear. Pode. Para, mano. Ele fez assim, o cristão e a política. É o livro? Ele escreveu o Escreveu esse livro. Cristão e a Política. Cristão e política. Amém. E aí, assim, falando da influência que a igreja tem que ter nesse corpo político que se votado de 4 em 4 anos, eu discordo. O meu A igreja tem que ter Jesus, rapaz. A igreja tem que ter Deus. Eu quero saber de política. Eu até assim, só quero fazer um adendo para as pessoas não falarem assim, então ele acha que não tem que ter crente sendo votado. Não, eu acredito que sim. Só que ele quando for votado, ele se for vereador, ele é vereador do crente, do macumbeiro. Isso aí. Isso aí. Ele é de todo mundo. Se ele for presidente, ele é presidente de De todo mundo. todo. Porque parece que eu sou obrigado a votar em alguém que vem com um nome pastor na frente, porque ele é pastor para me defender ou para defender minha igreja. E isso, para mim, é inaceitável. E o cara faz campanha nesse sentido. O crente vota em crente. Não, eu não sou obrigado a votar. Vou usar o senhor como exemplo, porque o senhor não é político. Eu não sou obrigado a votar no senhor porque o senhor é crente. Eu tenho que votar no senhor porque eu olho o senhor e falo, ele tem chamado para isso, e agora eu vou até sair do crente elite, porque até o macumbeiro que for votado, ele tem chamado político.
ele tem chamado para isso, ele tem vocação para isso, ele tem carcaça para isso. Porque tem uma porção de pastor que está morrendo na política porque não tem bagagem para isso. É psicológica, não tem bagagem de caráter, porque aí entra o que o senhor falou. Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito assunto que Deus esconde e a gente começando agora quietinho, a gente não pode nem falar, não Deus tira a gente do ar, eu sei que isso pode acontecer, mas eu conheci um pastor renomado, homem de Deus, um homem de Deus. E aí o nosso ex-governador de muitos anos atrás, eu posso falar porque ele é público, isso eu posso falar, convidou, não vou falar o nome dele não, convidou o pastor, que é de uma cidade do interior do estado, que arrastava a multidão, uma igreja com mais de 4.000 membros, e colocou esse pastor para ser deputado federal. Ganhou, porque já tinha sido pastor aqui, e em Caxias, e em muitos lugares do Rio, fora do Rio de Janeiro. Ganhou para deputado federal. E eu comentei algo com uma pessoa, cabo eleitoral dele. Falei, meu Deus, acabou. Tá louco, isso é mentira. Acabou, mas cara, tá maluco. Você está vendo que isso é uma artimanha do diabo. E numa frase que o pastor falou, num comício dele, que ele faria extensão do púlpito, lembrei disso agora. Ele faria extensão do púlpito da igreja dele lá na Câmara dos Deputados Federais. Não é o que a gente estava falando do chiqueiro? Ele tive pisar na lama, né? E sair de lá limpo. Sem EPI, essas pessoas eles levam muito ele e esquecem de Cristo, esquecem de Jesus. Sem o EPI, que é o Espírito Santo, eles vão sujar, vão se lambuzar. Pastor, em 6 meses, quem nos ouvir sabe dessa história, é verdade. E em 6 meses, a equipe desse pastor, que supervisionava uma prefeitura no Rio de Janeiro, também não vou falar o nome da prefeitura, na realidade estava acharcando o prefeito. Todos os assessores desse pastor. Olha aí, que loucura. Ele provou que ele não tinha nada a ver com a situação. Mas os pastores, e eram pastores, que eram assessores dele, foi tudo para cadeia. Eu quero levar isso. Então, assim, Senhor, eu não quero nem entrar nesse mérito assim, mas assim, eu creio que tem crente, tem homem de Deus lá, que tem chamado, sabe? Para não deixar também com que as leis que são regidas por demônios venham atingir, não é só a igreja não, atingir a sociedade brasileira, que é maioria cristã. Tem homens lá que batem de frente mesmo. Agora, lamentavelmente, pastor, tem muitos lá que estão até quietinhos, calados na deles, para não deixar de levar as suas... Né? Então, eu acredito que homens de Deus serão usados, tá? Mas também acredito que homens que ainda nem professam, nem conhecem o nosso Deus, serão usados. Exemplo na Bíblia, Ciro foi chamado de ungido de Deus pelo profeta Isaías. E meu ungido Ciro. Por quê? Porque era um imperador que estava libertando, dando condição ao povo de Deus de sair do cativeiro e retornar para Israel. Então, Deus vai usar quem Ele quer. Deus não é Deus. Ou a gente está brincando sabe, de imaginar. Deus é Deus. E quem precisa nessa história da igreja para que ela seja uma intercessora são eles. E não a igreja precisa deles. O senhor falou que está terminando de pagar lá e vai terminar. Nós terminamos de pagar 2 propriedades que são da comunidade Batista Ágape com o povo. O povo. Foi político, nenhum foi lá. Político o quê? Ah, pastor, tem gente... Ele gosta de se exibir só. Então, temos cuidado.
Outro assunto? Rapidinho. Sim. Você vê, tem um político aí muito famoso, muito famoso. Estava com um presidente, agora esse presidente já não presta, quem presta é esse agora. Pô, eu não tenho essa cara, irmão. Eu sei que é. Eu não tenho essa cara. Pô, eu bato continência para um, eu bato continência agora para outro, me perdoe. Me perdoe. Um camarada desse é indeciso. Se ele bate continência para Deus, ele vai bater pro diabo também, irmão. É na base do quem dá mais, de quem, né, abençoa mais ele. E me perdoe, eu quero distância dessas paradas, em nome de Jesus. Enquanto eu puder manter a sã doutrina na igreja, no que tange a política, eu prefiro nem me inteirar. Tanto que o Fernando conhece mais de política do que eu. E é um garoto, mas conhece muito mais de política do que eu, porque ele é professor, faz parte da área dele, aquele negócio todo. Mas eu nunca tive interesse, entende? Nessas coisas, nunca tive. E eu sou leigo, eu só fico olhando e vendo. E mesmo sendo leigo, a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. E essa turma dá de maluco. Essa é a verdade. E depois disso tudo. Será que isso vai dar bom, cara, esse podcast Vai aqui? vai dar, em nome de Jesus, vai Rapaz, dar. Ó, eu tô vendo que tem gente mandando algumas mensagens pelo meu Instagram, acredito que do meu pai também, do pastor. Se você quiser fazer pergunta aqui pelo Instagram, você pode perguntar, tá bom? A gente hoje teve um probleminha técnico que nem teve muito a ver conosco, são as regras aí do YouTube. Hoje a gente não conseguiu fazer por lá ao vivo, mas em nome de Jesus, daqui a 15 dias, quando a gente voltar, a gente vai conseguir fazer. Então, pode fazer pergunta, tá bom? Tô vendo que tem uma porção de gente aqui com a gente. O Alberto, que é lá de Boa Sorte, está aqui. Meu pastor Andrew também está aqui. Um abração ao pastor Andrew. A Vera Damas, que é lá da nossa igreja. Tia Miriam Maia também está aqui com a gente. Tem uma galerona aqui. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para os meus pastores, meus apóstolos aqui, para mim, você pode fazer, tá bom? Fique à vontade e seja bem-vindo. Silvana Moura, próprio Alberto, um beijão, filhão, né? De mais de 20 anos que nos segue aí. Luciano Carvalho, aquele que trabalha conosco lá na igreja, irmãozão. Pastor Emerson Costa, Deus abençoe, meu pastor. Ellen Oliveira, Aline, saudade, Aline, Deus abençoe. Maria Estela, Ana, faz pergunta aí, Ana. Essa mulher que é bênção. Gaia, é o neto dela, né? Isso. Lucineide, pastor Ed, já foi falado. Anastácia, Vânia, Serginho Black. Esse menino tem um podcast, não é evangélico. Tem um podcast lá no Rio de Janeiro, que é algo também fantástico. Fala muito sobre música. Legal, vamos convidar ele. Música e política. Vou te convidar aqui, Serginho. Vou te convidar aqui, hein, tá bom? Quero conhecer essa área, né, da música hoje no Rio de Janeiro. Leilson, lembra Leilson? Sim, ele falou aqui comigo também. Bruna, Abração, negão. nossa administradora da igreja, é aquela que administra eclesiasticamente a nossa igreja. Dani, Diegão, Santos, Deus abençoe, meu filho. Aline Novaes, pastora Elaine, Deus abençoe, minha pastora, Matias, muita gente aqui, filho. Se a gente for falar um por um, não, claro que senão. deixa eu aproveitar que vocês estão mandando aí né? Então, agradecendo o povo aí, eu quero mandar um abraço para minha deusa negra. Amém. O nome dela é Márcia Salles, né? E tá comigo há 39 anos de guerra, de luta, né? Mas estamos aí para a glória de Deus. Eu tenho Juliana e Lucas e 2 netos abençoados. Ícaro, vovô te ama. Ícaro e João Guilherme. Poxa, são as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Filho é bom, mas neto é melhor. Me perdoe. Faz bagunça, vaza!
Pior que não. Pior que eu trago pra perto. Igualzinho aqui, ó. Já fala assim, não faz com ele não, pelo amor de É Deus. assim mesmo. Briga comigo, mas deixa o menino quieto. Né? É assim mesmo. A gente metia o couro nos filhos, gritava com o neto. Não, deixa ele comigo aqui. É diferente, não sei que gosto tem, cara. Mas é muito engraçado. Eu não... E não gosto nem que grita com eles, pelo amor de Deus. E assim também. Bispo, deixa eu te falar. Muito legal. Só estou muito emocionado com Tô. a sua família. Fala. E eu tenho uma família, você sabe que eu sou um paizão, né? E aí vieram os netos. Hoje eu não falo lamentável porque tudo está dentro da vontade do pai. Ele partiu no Senhor, mulher de Deus. Mas assim, família é algo, né? É a nossa base. Porque a gente vê que a gente rala, trabalha muito em prol da igreja constituída ali, né? Igreja CNPJ, tal. A gente trabalha muito, mas em prol não é nem do nome da nossa igreja, é em prol do reino de Deus. Agora a gente vê que no final de todas as lutas, a nossa família é o nosso repouso, né? É o nosso elinho, né? É o lugar que a gente, quando chega assim, fala, Deus, eu tenho uma família. E não é que eu vá medir, tá? Eu não vou medir. Mas eu não vou medir quem sou eu. Cada ministério dará conta a Deus. Mas uma coisa eu tenho em mim, assim, Senhor, a legitimidade do meu ministério são os meus filhos. Tem que estar baseado na família, meu É filho. a minha casa, sim. Como que tem pastor? Eu já tive problemas sérios ministerialmente, né? Eu já tive problemas assim. A minha família ficou inabalável. É, isso aí. Tem que ser. Inabalável. E aqueles que tacaram pedra de nós, lamentavelmente, eu tive que observar a família deles. E a família destruída. É sempre assim, né? Pastores de filhos, e eu não estou generalizando, tá? Que é culpa do pastor, não. Mas aqueles que mais perseguiram outros pastores, que lamentavelmente a nossa classe fez. Né? O médico, ele tapa o furo do outro médico. Mas pastor. Mas pastor é muito Expõe. expõe a nudez do outro. E eu já vi pastores que expuseram a nudez do outro, mas seus filhos estavam fumando maconha. Na Sei. porta de casa. Na porta da sua casa, para todo mundo ver. Então, assim, não estou longe de mim querendo. Eu quero mais que os filhos sejam servos de Deus, mas eu olho para a família do líder. O pessoal fala de Naamã. Eu gosto, para a gente não fugir aqui da nossa base. O pessoal, Naamã. Porque até a Bíblia mostra para a gente avaliar isso. Assim. Grande general da Síria, vírgula. Aí vem um vocativo assim, leproso, fecha vírgula. As pessoas querem mostrar a falha do líder. Mas quando fecha, que ele tinha um problema de lepra, mesmo, quando fecha essa vírgula, que era um problema dele pessoal, nós vamos ver uma escrava chamando a esposa de Naamã e dizendo que lá em Israel havia profeta para curar o seu senhor. Se não for para abrir a boca para curar, fica quieto. Oh, meu Deus do céu. Aí sabe o que eu vejo, meu bispo? Que é dentro da casa que tem vou usar os termos militar. É dentro da casa que tem a direção da cura. É dentro da casa. Ó, ontem eu falei na Santa Ceia e falei de forma diferente a Santa Ceia. Sim. Eu acredito que todo mundo, né, meu apóstolo Fernando? Tô te ouvindo. Todo mundo usa o texto de 1 Coríntios 11, não é isso? Sim. Ontem, Deus me acordou às 5 horas da manhã e disse, você vai usar o termo de Salmo de número 133. E eu entrei com a prédica, com bom consuave é, que os irmãos vivem união. Traga isso para o original,
quão bom e quão suave é que os irmãos se sentem à mesa. Aqui nós estamos sentados na mesa. Que legal. Aqui eu estou olhando para o senhor está olhando para mim. Só que eu não tenho condições de olhar que é para trás. Por quê? Porque eu estou de frente para o senhor. Eu também não tenho condições de estar olhando o que está acontecendo atrás do senhor. Não é isso? Por quê? Porque o senhor está de frente para mim. Logo, quem salvaguarda as suas costas sou eu. Meu Deus. Pegou? Então, quem salvaguarda as minhas costas aqui são vocês. A mesa é isso, traz proximidade e é uma forma de eu salvaguardar você. E os pastores esqueceram disso, de mesa. Por isso que tem essa guerra. Mesmo da família na água foi o poder da mesa. É. Você chama a pessoa para pregar. Deus me abençoe. As costas. As costas do outro. Que Sentou legal. na mesa. Pô, pastor, é tão bom. A gente não está aqui para criar nenhuma utopia nesse podcast, não. Mas, meu bispo, é tão bom você, poxa, viver nessa comunhão. Viver, sabe, cuidando. O evangelho é cuidar. O evangelho que não tem essa aproximação do outro, para eu cuidar do outro, para eu proteger o outro. O evangelho é outra coisa. É outra coisa, é outro mistério aí que eu estou querendo aprender até hoje, eu não consigo. Eu tenho 10 anos, né, pastor? Que, como eu disse a vocês no começo, eu tenho 10 anos que eu estou no Ministério Pastoral. E são 10 anos que eu vou falar com muita vergonha no coração, sabe? Com muita vergonha, com muita tristeza. Porque o que eu vou falar também não é na sua totalidade, não é 100%. Mas eu acredito que o senhor fez isso, acredito que o Fernando faz isso também. A gente doa 50% da nossa vida para a igreja. Mais, às vezes, 60%, 70%. A gente fala tanto em família, mas às vezes só para a gente família 30%, 10%, 15%. E a gente cuida, trata, e na hora que dá ruim, Quem cuida? ninguém cuida. Isso tudo dentro daquilo que o senhor falou sobre o pastoreio, um ajudar o outro. Não tem mais. O pastor famoso, eu não vou falar o nome, teve um problema 1 ou 2 anos atrás. E tinha um rapaz que era da nossa igreja, que estava na igreja dele, né? Era até próximo a ele, porque é músico. E aí, quando ele teve esse problema, a gente tinha um grupo lá e ele estava falando como estava a igreja, não sei o que, e eu perguntei. Porque, de certa forma, eu fui até corporativista nesse sentido, né? Cara, mas como tá o pastor? Ah, velho, a igreja tá bem. Essa foi a resposta da pessoa. Pastor se lasca. Aí eu perguntei de novo, e o pastor, como está, cara? Não, fica tranquilo, ele já deixou tudo já esquematizado, já tem outro que vai assumir, a igreja vai continuar andando. Então, e aí volta ao que a gente falou nos bastidores, a gente pincelou aqui um pouquinho. O pastor também é sozinho porque ele não faz aliança. O pastor precisa de um pastor. Eu tô aqui sentado com meus 2 pastores. Se der ruim para mim, eu sei para onde eu vou correr. Aí eu corro do chefe aí. Já falei. Eu Já sei falei para que- onde eu vou correr. O grande problema também, pastor, que eu acho que as igrejas hoje... Sem querer te cortar. Pode Posso? pode contar. Infelizmente, que eu vou falar muito sério. Muito sério. Infelizmente, tu não pode abrir para todo mundo. Eu não tenho coragem de abrir para mais ninguém. Eu falo com ele. Não, sim, mas só que hoje eu vou fazer uma alusão a algo que é fora da igreja. A gente parece o Prost e o Senna. Eles eram da mesma equipe de corrida, né, de Fórmula 1, Isso aí. só que os dois viviam em pé de guerra. Eu acho que os pastores são meio que isso. Então assim. A gente é da mesma equipe da corrida, É isso aí. só que a gente vive em pé de... A gente compete primeiro com a gente mesmo, quando na verdade a competição deveria ser com o mundo. E aí é que está o problema. É por isso que a gente vê uma porção de pastor morrendo, se matando, largando o ministério. É porque na verdade ele estava competindo com o pastor do lado, quando ao invés disso ele devia olhar para o pastor do lado como o cara que me salvaguarda. Isso aí. Assim como é o cara que eu vou salvaguardar também quando der ruim. Por que não estão fazendo mais isso? Aí eu pergunto para vocês que são mais antigos. Aqui, irmão, não tem mais.
Não Mas tem mais mesa. Não, mas aí eu vou responder assim. Por que não estão fazendo mais isso? Existe mesa de uma cadeira só? Não. Então eles estão sentados sem mesa, estão sentados farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu quero dinheiro, pastor. O podcast tem que ser muito original. Tem que ser eu. Porque senão eu fico muito quadradão. É dinheiro, pastor. É dinheiro. Ô, meu irmão, deixou aqui. Fama. Fama. Poder, poder da terra. Pastor, se Satanás, eu acredito que ele faça isso, tá? Se pastores estivessem lá em Mateus, capítulo 4, depois de 40 dias, e Satanás se aparece quando Jesus teve fome, quando o pastor tiver alguma necessidade, porque Satanás ele só se manifesta na necessidade humana, para ele desvirtuar a solução para aquela necessidade. Então ele chega e logo diz, transforma esse... O negócio dele é dar paliativo. O negócio dele é paliativo. Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai dizer, e deixa para nós nos dias de hoje, nem só do pão viverá o homem. Mas quantos pastores estão comendo pedra? muito tempo. Verdade. Quantos pastores estão comendo pedra? Estão com a boca cheia de areia. Tá pensando que é pão. Por quê? Porque querem só para eles. Só acha que tem pastores que não começaram bem? Começaram bem, a maioria. Mas quando ele foi pro pedáculo... O problema não está embaixo, né? O problema está em cima. Em cima, Isso é o grande problema da igreja. Não, o povo você conduz. O povo você põe sentado em cima. E você quer que do meio do povo também saia. Eu quero. Como acontece no meu ministério, vou falar do meu, eu quero que seja pastores. Com certeza. Tanto pastor você consagra. Meu irmão, é igual sucessor. Boteco. Quanto mais boteco tem, mais cachaceiro tem. Então, quanto mais pastores, líderes de excelência tiver, mais pregadores da palavra nós vamos ter. Mas, meu irmão, hoje as pessoas têm medo até de consagrar. Tem medo, por quê? Porque o ser humano, meu Deus do céu, tu consagra um cara que era um excelente obreiro, diácono. Ele assumiu a posição de pastor, ele quer teu lugar. Acabou. Ele não te honra, ele não espera o momento dele. Mas por quê? Satanás entrou no cara, acabou. Entrou já era. E aí começa ele a achar que o pastor, porque está andando de carro, tá bem. Não tem noção de que a gente fica dentro de hospital, E outra, dentro né? de cemitério, arrumando defunto, fazendo... mas aí por isso vai diminuir. Vai diminuir essa nossa função pastoral. Vai diminuir. Pô, o diabo foi sucinto, né? Não deu muito rodeio. Não enfeitou muito, foi direto. É isso e isso. Vai. Assim como o céu foi direto com ele também, cortou. E o povo é engodado por essas paradas. E eles acabam entrando, acabam comendo aí. Dá no que deu aí. Dá no que tá dando, né? Deixa eu ler aqui algo que a irmã escreveu aqui. É importante a gente, né? Andressa Targino, né? Nossa advogada. Advogado. Né? Ela vai dizer assim, é verdade. É porque o exército de Cristo é o único que mata seus próprios soldados. Olha aí, que loucura. Olha que ponto nós chegamos. Olha aí. Vamos sobre isso. É falta de mesa, irmão. Mesa. Me perdoa. Não, É falta do Salmo Meu 133. pastor Saulo pediu para o senhor. Qual que É a falta. questão de mexer Isso. nisso? É falta do Salmo 133, irmão. É falta do Salmo 133. Em nome de Jesus, líderes, abra a tua Bíblia lá, leia no Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, Fale. baseado na mesa. Falta a mesa de comunhão, ponto. Segunda mesa, que para mim é tão importante quanto, e essa falta também demais, a mesa do ensino. Boa. Porque
eu acredito que seja um mal da minha geração. Acho que a geração de vocês era bem melhor nesse sentido. É. O povo não senta para aprender. Não querem. Eles não querem, mano. O povo não senta para aprender. Não Lá na querem. nossa igreja, eu vou falar, eu acho que é o 6º ano que eu dou aula no seminário. Inclusive, a gente, né, teve o prazer de estar lá na igreja do Senhor durante um tempo. Se a gente faz 10 alunos no final da turma, é muito. Até começa uma galera legal. As EBDs hoje, você vai na maioria das igrejas, estão vazias. Então, eu acho que essa mesa também, os pastores tinham que cobrar mais. Se você quer alcançar algum objetivo dentro da igreja, que eu acho válido, inclusive a própria Bíblia vai falar isso, em relação a buscar o episcopado, tem que sentar mais para aprender. Eu, desde pequeno, eu tenho prazer, como a minha vida, bem dizer toda, o meu pai está no meio ministerial. Quantas mesas ministeriais eu sentei naquelas cadeirinhas de criança lá no cantinho, mas eu estou aprendendo desde pequeno. E por isso, em nome de Jesus, eu creio que eu vou ter um sucesso ministerial. Mas ninguém quer fazer isso. Ninguém quer sentar na cadeirinha ali para ouvir cabeças brancas como vocês. Então, acho que é um problema que a gente tem gigantesco dentro da nossa igreja. Uma preguiça intelectual que é enorme. Na verdade, nossa geração virou uma geração midiática, né? Eles levam 2 horas vendo o que não presta no Instagram, no YouTube. Como é que é o nome do outro, meu pai? TikTok. A ganhar prêmio, mas não leva 1 hora de escola dominical. Eles não levam. Não tem costume. Chama para orar, não tem, igual foi falado antes, né? E a geração está indo de mal a pior. É uma geração do midiático, como eu disse. Mas eu vou falar algo aqui. Fale. Vou falar algo. O que fazer? Porque a gente não pode só falar do problema. É os pós e os contra. O que fazer? Aí o Fernando falou assim, vamos cobrar líderes, principalmente líderes, estarem sentados. Correto. Mas será que a gente não está transformando também assim, esses grupos de estudos, não está transformando eles em conferências, porque a galera não quer mais sentar? Eu entendi. Entendeu? Eu tenho Você que não tá fazer transformando um big evento. Porque assim, o que eu falei essa semana agora? Sabe o que eu falei essa semana agora lá para a igreja? Quinta-feira passada. E como não teve dentro do tempo culto, vai ter amanhã, eu vou falar amanhã. Pô, eu não vivo de momento com Deus. As pessoas se preparam, fazem conferência, você consegue tirar um bom trabalho da galera. Poxa, conferência virou festa. Mas e depois da conferência? No culto da palavra não tem ninguém, no culto da oração não tem ninguém, no culto de ninguém, domingo. As pessoas falam assim, não, hoje eu prefiro ir ao shopping, semana que vem eu tô lá. Dou uma ideia, meu pastor, semana que vem eu tô lá. Será que é isso? Será que a gente também não está trocando? Eu estou falando a gente assim, no geral, né? Sim, entendi. A igreja bomba. Nesse dia eu estava numa igreja de um irmão, vou falar, um parceiro nosso lá, Xará, e meu, poxa, bomba em tal culto, porque ele é um culto mais forte, mais grande. Mas tem um outro culto de quinta-feira que já não vai muita gente. Porque não é o pastor, é a irmãzinha da mesa de oração. Assim, eu vou ser um pouco crítico em relação eu entendo e respeito, por exemplo, domingo, no culto, eu virei pro apóstolo e falei assim, ó, eu vou chamar o quarteto é ele e mais 3 coroinhas que cantam.
Porque eu creio que a gente tem que dar oportunidade e espaço. Como o senhor falou, respeitar os que vieram antes de mim. Só que eles cantaram uma música que é do cantor cristão, mas cantaram, eu vou brincar aqui, cantaram que nem negão. Eles mudaram o estilo da música e não foi nem combinado, porque eles não ensaiaram. Foi não. Então, eu acredito que o que falta em relação às gerações é equilíbrio. Eu tenho que respeitar a geração do senhor como o senhor tem que respeitar a minha, e vice-versa. Assim como é do senhor. Então, as irmãzinhas, elas também têm que entender isso. Eu já não estou mais em 1990. 1990 e pouco. Acho que as pessoas têm que se adaptar a essa atualidade. Não que É uma transição também. não né? que todos os cultos têm que ser show. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas na linguagem, no jeito. Porque eu tenho que me fazer ser ouvido para esse novo público. Não adianta eu querer falar como se falava em 1990, porque eu só vou atingir a esse público, que hoje, de certa forma, é escasso, já que eles já estão envelhecendo. Então, assim como eu também não posso querer falar para um público só de 2000 e bolinha, porque aí também eu não vou ter uma base firme, que são os mais antigos dentro da Não igreja. deixar de ter essa estratégia. Eu acho que falta equilíbrio. O cara que está assumindo a igreja agora, ele quer ser o cara da parede preta e só da parede preta, assim como existem pastores mais antigos que só querem, porque a igreja tem que ser assim, assado. E aí, fatalmente, ambas as igrejas vão ser vazias. Porque elas vão atingir um público, não vão atingir o outro e vice-versa. Então, acho que falta equilíbrio. Então, deixa eu só dar uma fala no que você falou aí. Sobre tempo, né? Uhum. Muita gente não sabe, vai ficar sabendo aqui agora. Eu estou estudando intercessão. Eu estou em sala de aula para intercessão. E a minha professora até, acho que vocês devam conhecer, quero aqui recitar o nome dela, pastora Andréia Furtado. Ela, esse dia na aula, ela disse o seguinte: nós precisamos ter isso que você falou. Equilíbrio. Porque de 10 em 10 anos, no mundo espiritual, são liberados demônios para ajudar os que já estão. Para se ajuntar. São legiões que descem para reforçar quem já está. E o que nós estamos fazendo por isso? Nada. Quanto a isso? Nada. Se degladiando, um falando mal do outro, e só encorpando mais a possessão demoníaca. Entende? Infelizmente, falar só não resolve. Concordo. Nós temos que tomar uma atitude, creio eu, que a partir de hoje, esse podcast, eu estou sentindo Jesus aqui, viu? Amém. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo hoje que Deus pode mudar a história tanto da minha igreja quanto da de vocês. Pelo poder da palavra, pelo que a gente está falando aqui. O mundo espiritual está vendo o que a gente está fazendo aqui. E o céu também. É isso? E com certeza absoluta, a gente vai fazer uso daquilo que nós estamos falando. Porque não adianta a gente vir aqui, jogar, falar e não se posicionar. Vai ser benéfico para nossas igrejas se nós se posicionarmos, né? Não só falarmos, e o negócio assim acontece. Fora disso, é só falácia. Muito bom, hein, filho? No final pra hein? Falta 20 minutinhos, sei lá. Eu lembrei de algo. Eu só não vou lembrar o nome do pastor. Meu pai provavelmente saiba, até porque é de uma igreja grande aqui de Caxias. Em uma dessas reuniões que eu era a criança que estava ouvindo os pastores, ele estava falando que um pastor que já havia sido pastor da igreja onde ele pastoreava, né, ele saiu de lá por uma confusão que é até besta. O pastor queria botar o piano no canto da igreja.
Eu vi tu falando isso lá no culto uma vez. no altar. E ele queria que o piano, porque o piano era gigantesco, e a igreja tem esse piano até hoje, ficasse no canto, e aí ele bateu de frente com os mais antigos, né, da igreja, com os mais tradicionais, e não, porque o piano tem que estar lá, tal. Aí esse pastor que assumiu a igreja, um certo dia fez um culto da reconciliação. A Igreja Batista tem muito disso. Porque o pastor saiu mal da igreja, então convido o pastor para ir lá para a igreja meio que fazer, pedir perdão a ele. Meu pai mesmo fez isso também com uma igreja que ele pastoreou. Chamou o pastor para ir lá para a igreja pedir perdão a ele por uma outra determinada situação. E aí, quando esse pastor chegou lá, ele viu o raio do piano no canto. E ele falou assim, gente, eu saí da igreja, eu fui bem dizer expulso da igreja porque eu queria o piano no canto e agora o piano está no canto. E aí ele perguntou ao pastor, o que o senhor fez para colocar o piano no canto? Ele disse, todo culto eu empurrava o piano um pouquinho. Quando o pessoal viu, o piano já estava no canto e ninguém podia falar nada. Porque ele estava lá e... Enfim, é o equilíbrio. Eu tenho que empurrar o piano todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. O cara quer empurrar... Goela abaixo? Não Assim vai. não vai. Não vai. É porque o líder influencia. Bom senso, bom senso. O Tem que ter. líder influencia, ele não manda, ele não é nenhum. E aí, infelizmente, hoje, eu vou falar da minha geração, tá? O cara vira pastor hoje, ele já quer empurrar o piano pro canto, porque o piano tem que ser no canto, porque ele acha que o piano tem que ser no canto. E aí, a gente vê muita igreja desequilibrada. Exatamente por isso. Hoje a gente vê muitos ministérios desequilibrados. E aí a gente vai ver a conferência cheia e o culto da quinta-feira vazio, ou da terça-feira vazio, que são os cultos lá da nossa igreja. Eu acho que no seu também é terça e quinta, né? Porque isso, para mim, hoje, como eu falei aqui no início, eu vou ser o que sempre mais vai aprender aqui. Isso também, para mim, eu vou sair daqui entendendo isso. Que erro que eu cometi ao empurrar o piano ontem, digamos assim, sabe? Porque parte de mim também buscar esse equilíbrio. Por exemplo, eu estava conversando com um pastor lá na nossa igreja, ele é líder dos homens, e eu falei com ele, olha, já está na hora do senhor ir nos mais novos para perguntar o que eu preciso fazer para te alcançar. Porque não adianta eu fazer culto de homens, ou seja lá qual for o meu ministério, e querer empurrar a goela abaixo o meu jeito. Não, eu tenho que ir no caso, tenho que ir nos mais velhos, e os mais velhos têm que ir nos mais novos. Aí sim, a igreja vai crescer com saúde, o seu ministério vai crescer com saúde. E aí eu pergunto para vocês, o que fazer para fazer o nosso ministério, né, um pleonasmo aí, crescer com saúde? A única coisa que dá saúde à igreja, de verdade, é a palavra. E alguns preferem os movimentos. Tu sabe do que eu estou falando. Sim? A igreja hoje vive muito englamourzada pelo que o cantor pode oferecer, pelo que o irmão pode oferecer. E para completar, vamos dizer assim, os nossos estudantes hoje são vergonhosos. Não querem. Hoje, para você ter uma igreja estruturada, estou dizendo da minha, tá? Falando da minha. Porque eu não posso falar da sua, que eu não vejo o dia a dia lá. Pô, tem que trazer esse povo de novo para a centralidade da palavra. Eles entenderam o que é honra, o que é respeito, a hora de falar, a hora de se calar. E hoje tá difícil. Tu tá segurando um pouquinho lá pro teu pai esses dias, né? Já é um tempinho, né? Tem um ano e pouco já, não tem? Que teu pai botou você lá pra... Eu acho que é. Tem um ano. Tem um ano. Você me fez uma pergunta, agora eu te faço. É diferente ou não é? É muito. Hã? É muito. É E brabo. ainda assim é mais tranquilo, e eu tenho que ser sincero,
por conta de a figura dele ser bem Não, presente. mesmo sendo muito Mas ou eu não sei- muito, Mas eu sei o grau da dificuldade das coisas. Por exemplo, eu fiquei um ano, né, pastoreando uma das nossas congregações, que é o Íris. Ali eu vi o que é ser pastor. E é engraçado, eu não sabia que eu ia para lá, né? Foi numa reunião que foi decidido isso. Meu pai falando: Fernando, a partir do domingo, pega você e sua esposa e vem para cá. Eu creio que foi uma estratégia, lógico, de Deus, mas também dele, para que eu entendesse ser pastor, e aí vai para quem está nos ouvindo, glamour é zero. Ser pastor. A pessoa olha assim, um artista, olha um pastor gospel, aquele pastor artista. Mas, irmão, quem mantém acesa a chama naquele ministério, muitas das vezes não é ele. É o pastorzinho Muitas lá. das vezes, não, nunca é ele. É o pastor, sabe? Porque É o se olha lá, pastor. aquele artista lá, olha lá. Ele é o cara que, meu Deus, da multidão. Acredito nisso, gente. Porém, quem está metendo a mão na obra, quem está cuidando de ovelha, quem está levando coice de ovelha. Sabia que ovelha dá coice? é as formigas. As formigas. É verdade. Eu vou pegar, por exemplo, uma big igreja. Elogio o cara por ter chegado nesse tamanho, que é o Silas. Mas hoje, quem cuida de ovelha não é ele. Assim, eu tô falando olhando de fora, lógico que dia a Jesus, dia. segura a minha boca. Elogio onde ele chegou em nome de Deus. Tem que comprar mais água. Cadê a água? Mas assim, hoje é o pastorzinho que cuida. Não é. E também é um elogio, porque se ele Fui criado chegou, lá, Fernando. porque se ele chegou nesse tamanho, é porque um dia ele foi esse pastorzinho. Pelo menos eu creio assim, porque eu não conheço tão a fundo a história. Só que a igreja. Esse assunto para depois, ali foi herança. Depois a gente troca ideia. Mas assim, Vamos eu acho que a igreja. Sabe? E aí esse o tema agora. Eu acho que a igreja tem que aprender a cuidar mais dos seus pastores. A igreja. Pô, vou falar um negócio aqui com muita tristeza no coração. Assim como eu aprendi com a fala do meu pastor, que eu chamo de meu pastor até hoje, e eu não teria chance alguma de ser pastor, eu aprendi nos primeiros dias de janeiro de 2024, quando eu descobri que estava com glicose alta. A igreja, ela vê você com o problema. Enquanto você está bem, a igreja está bem. Mas se você for cometido de alguma coisa, ela não fica bem e imputa em você pecado. Porque ele acha que você está doente porque você pecou, que você encobriu alguma coisa, que você acoitou alguma coisa. Característica dos judaizantes, né? São os judeus Investidos. Não, que assim, eles associam a doença, alguma causa que você está vivendo, eles associam a uma prática que você cometeu, ou seja ruim, ou seja Eles boa. perguntam, Jesus, por que ele estava cego? Quem pecou? O pai, isso aí, a mãe, enfim. Isso aí. Então, Entende? assim, não é por aí. Não é por aí, amados. No mundo tereis aflições. Não adianta, tem lutas. Né? A glória que há de se manifestar diante das provações é muito maior do que às vezes, o que a pessoa está vivendo ali. E aí a igreja, voltamos à questão, a fala do mais jovem aqui. A igreja precisa ser ensinada. Não é a tua luta, não é a tua dificuldade que, meu irmão, diz quem você é. No sentido de que forma você está vivendo. Você é uma bênção na mão do Senhor, mas vai vir luta. Vai vir luta para te promover a uma vida melhor até. E você vai ter que enfrentar essa luta. Como botar a culpa em Deus, apóstolo? Como botar a culpa em Deus que eu fui um cara, diante de estar no Evangelho, que cheirava 60 gramas de cocaína, 50 gramas de cocaína. Passava 6 noites acordado.
Como que eu vou imputar em Deus esse problema agora? Eu só colhi o que eu plantei há muito tempo atrás. Lei da semeadura. Só colhi o que eu plantei há muito tempo atrás. Aí eu vou colocar a culpa em Deus? Não tem como. É bem verdade que no começo eu coloquei. E vou te dizer como é que eu coloquei. Senhor, tem gente aí que fornica, que adultera, que se prostitui, que se vende, que é isso, que é aquilo, e não acontece nada. Logo comigo veio acontecer. Sou casado há 39 anos com a minha nega, rapaz. Essa foi a minha reclamação com Deus. Aí, um certo dia, eu estou orando dentro do quarto, chorando. E eu chorando. Não, Senhor, não acredito. Eu estava logo quando acontecem essas coisas, dá aquela, né, sensação de morte, que tu vai morrer, que tu vai deixar teus filhos, tu vai deixar teus netos, aquele negócio todo. Quem disser que não tem medo é mentira. Tem. Porque tem amor aqui na terra, né? Nós temos amor pelos filhos, pelos netos. Aí eu orando, chorando, falei, Senhor, mas isso e aquilo outro, poxa, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Ele falou, não tenho nada com isso não, rapaz. Desse por satisfeito de estar vivo. Essa foi a resposta de Deus para mim. Aí eu entendi. Pô, com glicose alta ou sem glicose alta, ele pode me manter até 100 anos. Porque ele é o controlador. E quando a gente entende isso, as coisas mudam. Aí já comecei a ver a igreja com outros olhos. E outra coisa, a igreja fez isso, não é culpa dela. Não, era o próprio Deus preparando o meu espírito, preparando o meu espiritual, para mim entender essas coisas. Hoje, eu entendo um pouco mais. Entende? Pô, a gente precisa parar de botar culpa nas pessoas. Às vezes a pessoa está no hospital, morreu porque o médico não deu o socorro devido. Mentira! É dia, irmão. Para com isso. Chegou o dia dele. Chegou o dia, chegou a hora, acabou. Esquece. O carro fez não sei o que. Não, meu irmão, chegou o dia, acabou. Enquanto a gente não entende isso, a gente não tem como romper. Irmão. Verdade. Eu vou pegar essa fala do senhor. Segunda-feira a gente estava indo fazer obra no Pantanal, né? Que é uma das nossas filiais. E aí, do nada, meu carro começou a fazer uma barulheira. Falei, ih, Jesus, o que aconteceu? Aí eu pensei que era o cano de descarga, pelo barulho que tava fazendo. Aí fui correndo na oficina, aí o rapaz me chamou e falou assim, cara, vem cá ver o que aconteceu. O parafuso que segura o motor no lugar, meu pastor, saiu do carro. Aí eu comecei a reclamar com o senhor, com o senhor, né, que nem o senhor fez. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu vou ter que gastar dinheiro com esse carro. Aí o senhor me fez lembrar que um dia antes, eu tava vindo de Nova Friburgo, botando 100, 110, 100, 110 na pista. Aí o senhor falou assim, se esse parafuso sai com o carro nessa velocidade, você descendo serra, o que ia acontecer? Aí eu parei de reclamar na hora, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu tava a 10, 20 por hora e o carro aconteceu isso. E não teve acidente, não teve nada. Então, às vezes, a gente reclama de muita coisa. Na verdade, é de barriga cheia. Porque o maior livramento Deus já fez. Então, assim, eu concordo plenamente com o senhor. Cara, Deus tem nos livrado de tudo a todo instante. Só que, voltando à questão do glamour, a gente às vezes quer grandes livramentos para contar grandes testemunhos, quando o maior testemunho é aquele que você nem viu. Nem viu. Eu não vi o anjo segurando o parafuso na viagem toda. Eu não vi. Só que ele estava lá. Subiu e desceu a serra. E outra coisa que Deus me deu ensinamento, tá? Que eu não estou aqui para ver o que é nada de ninguém. Quem errou, quem deixou de errar. Ele me deu esse ensinamento. Quem pecou, quem deixou de pecar. Está vendo tudo no controle dele. Entende? Quando eu olho e foco muito nos erros dos outros, eu acabo não vendo o meu. Tirar a trave dos seus olhos primeiro, né? Está escrito, né? Pelo menos isso. Arranque aí a travezinha para tirar o cisco do olho dos outros. Mas eu glorifico a Deus porque hoje eu tenho esse entendimento. Algumas pessoas, né?
não sei vocês depois o que vocês vão falar, dizem que eu fiquei mais frio por causa disso. Mas não é. Eu não estou frio. Eu estou centrado. E eu estou totalmente focado naquilo que Deus determinou a mim. Então não vai acontecer nada que não seja o que Deus permitir. E acabou. O controle é dele. O controle é total dele. Amém. Já falta 10 minutinhos, meu apóstolo. Quero agradecer ao meu bispo Salles, futuro apóstolo Que Salles. isso? Já foi falado aqui, ó. Não. Já foi Nunca é profetizado isso, não. aqui. Quero agradecer. Agradecer também, fazer alguns agradecimentos rápidos. Antes do agradecimento, se você quiser aí se tornar também um membro junto conosco, um apoiador, só você entrar lá no nosso Instagram, Dux Podcast, chama lá no direct, que a gente vai estar lhe respondendo atenciosamente, tá bom? Mas queria agradecer a Criarte, ela que tem feito, é a empresa que tem feito as nossas artes. Se você quiser entrar em contato também lá, é só entrar no Instagram Criarte, tá bom? E chama lá no direct que eles vão lhes atender. Agradecer mais uma vez ao nosso bispo, que tem aí nos patrocinado com oração. Eu sei que toda a oração desse homem, ele lembra de nós. Agradecer a Sabrina, que está ali, a nossa videomaker. Eu vou... Aqui no Instagram dá para aparecer ela. Dá um oi aí, Sabrina. Quero agradecê-la. Agradecer mais uma vez ao Espaço Terapêutico Bem Viver, também que tem aí nos cedido o espaço. Meu apóstolo, e aí depois a gente pede aí para o nosso bispo Encerrar então, as considerações. Gente, eu estou feliz mesmo. Eu sei que nós vamos conseguir, nós não falamos aqui, mas nós já conseguimos 2 que já vão na próxima reunião nossa aqui de podcast, já vão estar investindo já, tá? São 2, nós vamos anunciá-los na próxima, são 2 apoiadores, 2 valentes, patrocinadores que vão estar conosco aqui. Mas eu agradeço muito a Deus por essa porta que se abriu. Agradeço a Deus. Vamos falar de muita coisa, irmão, muita coisa. Você vai falar assim, pô, mas não tem uma polêmica específica, ficar presa a ela. Não. Nós vamos falar de muita coisa legal. Hoje nós queríamos honrar a figura de um líder, de um pastor que tem história, que tem vida no altar, que tem vida familiar, sabe? Referência. Esse homem é o Bispo Salles. Tá bom, amados? Eu não poderia deixar de chamar outros. Claro que nós somos outros amigos, irmãos, mas Deus falou, é o Salles. E nós estamos aqui para obedecer. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, meu bispo. Deus abençoe nossa bispa Márcia, todo esse ministério profético que Deus confiou em suas mãos, e o Senhor ainda vai viver muito no nome de Jesus, tá bom? E a próxima vez que o senhor vier, a gente convida a bispa também, né? Também vai vir. vai vir Vai o falar um casal. pouco sobre as mulheres, sobre os traumas das mulheres. A gente vai trabalhar uma temática toda para ela. Então, assim, agradeço a comunidade Batista Ágape, né? Uma igreja que é amor, irmãos. Tem luta. Eu tô cansado. Eu falo pro Fernando que só mais 5 anos. Depois Duvido. ele assume tudo. E eu fico só no podcast. Nem consegue. Sabe que isso é impossível. Você é profecia de balão. Piada. Você é profecia de balão. Mas eu quero dar uma... Você sabe que é profecia de balão. Você tá aí? Esquece. Conversa. Que eu amo de montão, povo amado, povo abençoado, os que estão, os que já passaram. Porque, irmão, até que ele já passou, vou falar, foram um cajado na nossa mão. Peguei o vídeo do cajado, foram um cajado na nossa mão. Foram usados para engolir outras cobras. Entendeu? Então, assim, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Eu estou feliz por estar iniciando esse projeto. Nunca imaginei aqui no podcast, tá? E estaremos em outros. Para a glória de Deus, vai ser uma bênção. Tá bom? Um beijo no coração. Shalom Adonai. Nosso
Bispo, considerações finais. A comunidade Batista Ágape está ali, Parque São José, Pantanal e lá em São João de Meriti. Parque São José é a sede, lá na Rua Espinhares, né, 12, Parque São José. Lá em Pantanal, General Artigas, número 3. E lá no Íris, Rua 7 de Setembro, ok? Que é uma benção ali bem pertinho da fábrica MI. Tem sido uma benção cuidar desse povo aí. Que Deus te abençoe. Meu bispo. Eu estou bem impactado ainda, mas eu quero agradecer aí vocês pelo convite. Eu reconheço, sem vitimismo, que tem pessoas mais capacitadas que eu, que poderia estar, mas Deus nos reservou o dia de hoje. Eu quero glorificar a Deus. Também deixar aqui um grande abraço para o Ministério Profético, que é algo que nasceu no coração de Deus e tem servido de ensinamento para a minha vida. O Ministério Profético tem me ensinado a ser diferente, a ser homem de Deus, a ser crente, a ser pastor, porque eu fui jogado lá sem saber de nada e o céu tem me ensinado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Bispa Márcia Salles, assim, todo o Ministério Profético, juntamente com os líderes, pastor Edson, que é um braço, pastora Gisele, a Márcia, né, pastor Sérgio. Tem ali algumas pessoas que me ajudam bastante ali naquele local. Deus tem feito coisas grandes lá naquela igreja. Eu creio que Deus tem muito por fazer ainda, né? Eu sou apenas um bebê, apesar de eu ter 57 anos. Eu sou apenas um bebê como pastor. E estou aqui aberto para me aprender, quer seja com o Fernando, quer seja com o apóstolo Luiz Leonardo Duque, né? Os dois são apóstolos, mas tanto que da vez que foi dar aula lá na igreja, eu fui sentar para ouvir, entende? Porque eu quero aprender, eu estou hoje na psicanálise exatamente para entender um pouco mais de gente, né? De pessoas, e eu tenho glorificado a Deus, minha professora, vou dar o nome dela aqui, Isso. tá bom? Eu queria que a hora que o senhor puder, convide ela. Ah, legal. O senhor vai ver que mulher terrível. Com certeza. O senhor vai ver que mulher inteligente. Cleide Oliveira. Pastora Cleide Oliveira. Congrega lá naquela igreja lá de São Cristóvão. Tá bom? Convide ela, traga ela aqui. Eu acredito que vai ser uma bênção. Se vocês quiserem me permitir, eu mesmo faço o convite. Pode fazer. Ela é formadona, ela é a braba de tudo. Tudo que você imaginar. Você recebeu uma aula, vamos né, filho? Dentro da Nós temos uma agenda já prévia, mas nós vamos estar. Com certeza. Pessoas nesse nível aí, porque precisa elevar o nível aqui. Pô, do tem nosso meu grupo. amigo, pastor Jonas Ramos, que o senhor sabe quem é. Eita, pelo amor de Deus, potência. Entendeu? Ele é Pegar jornalista também. específicos, né? Não, mas a gente debater algumas coisas concernentes que debateu hoje aqui, igreja, ser humano, a mente, entende? Então, eu quero louvar a Deus por tudo, deixar aqui o endereço da nossa igreja. Nossa igreja ainda não tem filiais, mas muito breve aí terá, para a glória de Deus. Nosso endereço é Avenida General Rondão, 2545, Vila Leopoldina, Corte 8, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Você é nosso convidado para estar. Amém. Culto terça, quintas e domingo. Deus abençoe. Glória Amém. a Deus. Gente, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida desse parceirão, esse homem de Deus aliançado. Agradeço a Deus pela vida da Sabrina, pela vida do nosso filhão, meu apóstolo Fernando, e pela sua vida, que entrou aqui no grupo, colocou uma palavra aqui de bênção, né? Bruno entrou aqui agora, olha, gente, meu Deus, Bruno, Júnior, Bração, meu Deus, homem de Deus, Ariel, Santos, gente, muita gente, Keilinha, Dudu, Rodrigo Muniz, nosso saxofonista. Um que também vai ser chamado. Vai ser chamado para estar Com aqui conosco. certeza. Rodrigo Muniz é um homem produtor musical de excelência. Mônica Bastos, né? Só os nomes do Wallace, Jennifer Miranda, nossa ovelhona lá, né? Gente boa, Paca, estiveram conosco aqui, Targino, família
tardinho todinho aí, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus e no final, shalom, mas shalom errar para a tua vida. Que a graça, o amor grande, o grande Glória a amor de Deus, sabe, o conforto do Espírito Santo, Ruar e a fé, esteja com cada um de nós, esteja direcionando a nossa história, a nossa vida. Nada sabemos, queremos aprender. Esse podcast aqui vai trazer grandes mestres, porque nós que aqui estamos queremos aprender mais, não paramos de aprender, ó Deus, para melhorar no teu reino. Muito obrigado. Leva-nos em paz, esteja-nos, ó Pai, guardando para a honra e glória do teu nome. Shalom, Mashlom. A paz para todos. Glória a Deus, Deus Glória a abençoe, Deus. Amém, gente. a paz.